Sí. As primeiras palavras são de agradecimento e dizer que é uma honra, um honor estar aqui participando desse aniversário. A segunda são de desculpas. Vocês, no final do dia, têm que aturar alguém que não fala espanhol. Lamento, vou fazer o melhor que posso. O terceiro, uma pequena historita. Ayer estava em Embraer, São Paulo, e se quedou lá minha valise. Eu irei. Então, eu fiz outra vez a palestra. Alguns podem observar, eu estava sentado bem temprano ali, e fiz minha palestra. E o espanhol que escrevi é o que estudei em escola há muito tempo. Espero não ter grandes erros. Bom, qual é a ideia? Quando, em 99, quando a CERT começou, eu estava no Comitê Gestor de Internet de Brasil e estava involucrado com o Programa de Sociedade da Informação em Brasil. E me lembro que a única coisa parecida que tínhamos em Brasil era o CAIS, era um Centro de Resposta a Incidente Acadêmico. Não tinha centro de governo, não tinha um centro coordenador. O próprio Comitê Reitor de Internet não estava preocupado com isso. Tanto que a primeira vez que no ordenamento jurídico do Brasil aparece a expressão segurança da informação em um decreto de 13 de junho de 2000, quando pela primeira vez há um decreto, que é uma ordem presidencial, dizendo que se deve constituir uma política de segurança da informação em todos os órgãos públicos de governo. A primeira coisa aqui que quero mostrar é a estrutura a que pertenço. Em cores diferentes são aquelas que nos importam. GSI é Gabinete de Seguridade Institucional, é o ministro Jorge Armando Félix, em general do Exército. Este é um órgão que tem algumas atribuições bastante características que vou passar bem rapidamente aqui. Temos o ministro é o secretário-geral do Conselho de Defesa Nacional, que é um órgão da nossa órgão constitucional, que ali se reúne os mais importantes ministros para tomar decisões a respeito da segurança do país e em caso de conflitos e incidentes de relações exteriores. Nos últimos dias tem se reunido bastante. Abaixo tem uma estrutura de governo, que é a Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional. É um organismo de governo criado por o governo atual, que tem a mesma função, com menos dificuldade burocrática para se reunir, já que no outro Conselho de Defesa Nacional se reúne o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, presidente do Supremo Tribunal, e na Câmara de Relações Exteriores são só ministros de governo. É mais fácil, mais rápido, mais fácil de tomar decisão. E eu estou aqui com o Departamento de Seguridade de Informação e Comunicações, e isso como acadêmico me incomoda, porque não tenho a mínima ideia o que é segurança da informação e comunicações. Até com esse erro em português, penso que é o mesmo erro em espanhol, mas foi criado assim esse nome. Eu sei o que é segurança da informação, segurança das TICs, segurança das telecomunicações, mas esse nome não o sei. E não há nenhuma referência acadêmica em nenhum lugar. O que estamos fazendo é que, com esta informação, com essa informação, nós estamos dizendo que segurança da informação e comunicações é muito maior do que segurança de tecnologia da informação. Envolve papel, envolve as pessoas, envolve as ideias, envolve tudo. E essa ideia que nos surge o departamento há cerca de 3 anos. Por favor. Bom, isso é só para mostrar que, tecnicamente, administrativamente, estou ligado ao segundo do Ministério, mas, na verdade, o ministro Jorge Armando Félix, ele foi a sua última posição antes de ministro, ele foi o diretor de Ciência e Tecnologia do Exército. É uma pessoa bem preparada, que conhece bastante esse assunto e que acaba comandando, de fato, a diretoria. Por favor.
são as áreas de competências. Reparem que, não sei se saberão uma função em espanhol, mas vai do alfinete ao foguete. Tem um alfinete aqui, aquele que se põe em Europa, no pontinho, vai de cabo, de todo o que se pode imaginar de governo a cabo a cabo. Vai desde ajuda direta e imediata ao presidente, da segurança personal do presidente, vice-presidente, seus familiares, os chefes, os organismos essenciais da presidência da República. Essa é uma missão constitucional, quer dizer, a segurança física dos palácios e das pessoas do presidente faz parte da missão do gabinete. Por favor. Coisas que já começam a nos interessar mais de próximo nessa audiência. Prevenção ou decorrência de crise e articulação de gestão de crise. A proteção das infraestruturas críticas. Coordenação de prevenção e uso de drogas impróprias. E aqui, articular a Estratégia Nacional de Seguridade Cibernética. Por favor. E destaquei esta competência. Na mesma linha, é assim que aparece na lei que criou o Gabinete de Seguridade Institucional, coordenação da Inteligência Federal, que é a cargo do órgão de inteligência, a BIM, Agência Brasileira de Inteligência, e de atividades de segurança e informação. O legislador, quando criou essa lei, entendeu que a importância da segurança da informação é no mesmo nível de que a inteligência. Aqui tem duas datas. Esta data foi a data que foi criada de verdade no departamento. Essa data, 11 de agosto de 2009, foi a alteração na nossa missão que está destacada no texto. E se entrou esse ano duas coisas: segurança cibernética e a proteção da infraestrutura crítica de informação. Há 4 anos que o departamento do gabinete trabalha com a proteção da infraestrutura críticas. Temos grupos de telecomunicações, de transporte, água, energia, biodiesel, muitos. E em todos os grupos eu tinha representante de minha equipe, porque segurança da informação permeia, passa por dentro de todos esses grupos. Nós, depois de 4 anos, percebemos que a própria infraestrutura crítica de informação era uma estrutura por si só, que necessitava uma atenção especial em 2 dimensões. Primeira, que informações críticas das infraestruturas críticas deveriam ser protegidas. E segundo, que informações cibernéticas das infraestruturas críticas precisavam ser protegidas. Neste contexto, nesse grupo, nós temos empresas de governo e temos também as maiores empresas de Brasil participando em conjunto. Por favor. Bom, com esse problema, com essa missão, olha o problema que enfrentamos. 39, pode passar mais rápido, 39 ministérios, 6.000 entidades públicas, 900.000 servidores públicos federais, 320 grandes redes, e aqui cabe uma explicação. As 320 eu conto assim: Banco do Brasil, que tem milhares de redes do Brasil no exterior, conto 1. O Exército, que está em todo o território nacional, conto 1. São 320 grandes redes. Eu falo com eles, em média 180 todos os dias, por e-mail, telefone 0800, penso que é aqui também, tá? Com tambor, sinal de fumaça, qualquer coisa que seja possível, para tentar proteger essa. E temos consciência que tudo que nós fazemos reflete na sociedade. Apesar de nosso mandato, nossa missão, só se restringe à administração pública federal, e quando no Brasil se habla administração pública federal, estamos falando de administração direta e indireta. As empresas públicas, ou seja, eu trato aqui da Petrobras, que é uma empresa muito grande, trato também da Secretaria da Igualdade Racial, que é um dos ministérios muito pequenos. Este governo tem 39 ministérios. Por favor.
Apesar de eu ter dito que em 2000 houve lá ordem presidencial de se criar como digo isso, dos procedimentos de política de segurança da informação, esse levantamento foi feito em junho do ano que passou, em 2008. Mira, dos 6.000 pesquisados, 64% não tem nenhuma área específica de segurança da informação. 80% não classificam a informação. Não sabe se são informações sensíveis, secretas, ultra secretas. Que passa? Não façam. Não façam e não conhecem a legislação. Nós temos um país muito largo, senhor, muito largo, tá? E grande, e tem uma característica importantíssima, a segurança. Quando a pessoa vai, como se diz, se aposentar, como é? Jubilar. O instituto que jubila, que é o INSS, é a única estrutura que eu conheço que a corrupção está na ponta e não na cabeça. Porque quem concede lá a jubilação é a ponta. E tem um caso que parece uma broma, porque em um ponto de Brasil, no interior, um posto muito pequeno, ganhou o prêmio de qualidade do ano de 2006 de todo o Instituto Nacional de Seguridade Social. Ele quitou as filas, como se fala filas? Uma atrás da outra, como é? Colas, sim, quitou as colas. E ganhou o prêmio. E logo depois que ganhou o prêmio, as fraudes em seu posto começaram a aumentar. E a auditoria esteve lá. O que aconteceu? Para quitar as colas, ele fez para todos os funcionários a mesma contrassenha, para não perder tempo. E, pior, os contadores, as pessoas que fazem a contabilidade de empresas, lhe deu senhas para que usassem no horário de almoço para andar mais rápido nos processos de aposentadoria. Não houve fraude, não houve má fé, houve simplesmente aquilo que se falou todo o dia aqui, falta de capacitação. Eu não sabia que sua decisão administrativa de acelerar os processos teria um compromisso desse. Essa é a estrutura que tenho. Estou aqui, eu tenho dois órgãos que não pertencem diretamente à minha estrutura, mas que dão apoio. Aqui tem o CEPES, Centro de Investigação e Desenvolvimento de Seguridade de Comunicações. Com esse nome bonito, eles fazem todas as cifras e todos os equipos que preciso de criptografia e de telecomunicações. Eu tenho tokens, placas de hardware de VLAN criptografada para uso em aplicações especiais. Do lado de cá, o Comitê Diretor de Seguridade da Informação. É um órgão criado por aquele decreto de 2000, que diz, juntava, naquela época eram 18 ministros, não 39, um representante de cada ministro para estabelecer as regras de segurança da informação. Hoje, eu costumo dizer que esse conselho é irritantemente democrático. Tem um representante de cada lugar, de cada órgão que queira participar. Todas as normas, que é a minha missão, criar normas para administrar a segurança da informação em Brasil. Todas as normas passam por esse comitê e se demoram. Porque há interesses, rendas ocultas, coisas que eu olho, mas quando sai daí, depois de me irritar muito, sai e estão listas para ser aplicadas. Eu vou abrir, desculpa, pode botar? Eu tenho 3 coordenações, rapidamente. General de Gestão faz as normas que valem para toda a administração pública e fazem a capacitação daqueles 900.000 servidores públicos. Centro de Tratamento de Incidente de Rede. Não é um centro, é um centro colaborativo, normativo, e eu prefiro me referir a eles como tropa de elite. Quando falha todos, é aqui que se vê. E aqui eu tenho Coordenação Geral de Autoridade Nacional de Seguridade. Para quem não está acostumado com essa nomenclatura,
Eu tenho acordos de troca de informação sigilosa com outros países, onde eu credencio pessoas, empresas e tecnologias para uso em Brasil e digo para os meus colegas de outros países quem são as pessoas que merecem ser acreditadas, ter confiança no outro país. Chama a tarjeta de segurança que nós usamos para cada um deles. Por favor. Só para contextualizar, esses são alguns, não são todos, dos centros de resposta a incidente que temos no Brasil. Nessa cor gris, se não me engano, são os de governo, os aqui encarnado, tá? São os da academia e azul são os de iniciativa privada. Nós temos esse CERT, tem algo como 8 ou 9 anos. O CAS tem 12 anos. Foi que Patrícia se referiu que já existia em Brasil. Nós temos 3 anos. Mas, por exemplo, de Petrobras tem 14 que está funcionando. Tá? E, claro, atende às regulamentações de vários países onde Petrobras se faz presente. Por favor. Como uma das missões que tenho é fazer normas, aqui estão as que já aprovamos. A instrução normativa lá que diz as regras de segurança da informação e comunicações para toda a administração pública federal e as normas complementares. São títulos, são pontos específicos de cada um. Estas estão aprovadas e já são cobradas pelo Tribunal de Contas da União para que cada administrador as cumpra. Essas normas estão disponíveis no site que eu vou apresentar, no endereço eletrônico que eu vou apresentar no final, estão em inglês e espanhol. Quem quiser pode olhar o que estamos fazendo. Por favor. Essas duas primeiras estão prontas, estão em discussão naquele Comitê Diretor de Segurança da Informação. Esta não sei se fica pronta esse ano. E essa é a minha grande reto para o próximo ano. Criar indicadores de segurança da informação para o governo, que não é uma coisa simples. Por favor. Eu também tenho que capacitar os 900 mil servidores públicos. O que fiz até agora? A data aqui foi a data do último treinamento que vi. Sensibilizar todos. E que é isso? Esses 900 mil têm, de alguma forma, ter escutado, ter ouvido que existe segurança da informação e comunicações. É isso que eu quero com isso. Por internet, por jogos, qualquer coisa. Essas 24 mil foi que eu treinei diretamente. Outras empresas, Petrobras, fazem o seu próprio corpo. Petrobras, por exemplo, treinou 70 mil, não saiu o número. Conscientizar. Esse aqui, esse grupo, 10% desse, tem que ter escutado o que é segurança da informação e tem que saber definir o que é segurança da informação. Essa é a meta. Já consegui fazer. Aqui são pelo menos seminários de 8 horas cada. São 2.372. Esse grupo aqui embaixo, esses 3 últimos, sei o nome, a identidade, onde trabalha e onde vive. Sei exatamente quando é cada um desses. Capacitação são meus, não sei se existe a expressão em espanhol, multiplicadores. Vão aprender e multiplicar o conhecimento para frente. Já consegui, aqui são cursos de no mínimo 40 horas. Já treinei 395. E aqui é o que eu mais gosto. É um curso que fiz junto com a UNB de especialização em gestão da segurança da informação e comunicações. O currículo que desenvolvemos em conjunto, já formei 34 desses 80 e 6 foram reprovadas e os outros 40 estão em curso atualmente. Próximo lunes começa o meu congresso, o 3º Congresso de Segurança da Informação e Comunicações do Governo. E vou fazer um anúncio que vou antecipar aqui. Passo a fazer esses 2 cursos à distância. Tá? Vou oferecer
para esse primeiro grupo, uma matrícula de 200 agora em outubro, e para esse curso de pós-grado, 90 para todo o Brasil. Como é um curso de 375 horas aula, um curso muito pesado, quase um ano e meio, só tinha condições até agora de fazer quem vivia em Brasília. Agora, a distância posso oferecer para todo o Brasil. Penso que é mais justo e mais necessário nas pontas, para não haver outros prêmios de qualidade pelas pontas do Brasil. Por favor. São os acordos de troca de informações sigilosas, né, de segredos, quem já assinei e quem está pronto para assinatura. Por favor. Uma das coisas que introduzimos foi transparência. Naquelas 320 redes, uma delas, no ano que passou, claro que não divulgamos quem, teve 3,8 bilhões de incidentes em 2008. Uma delas. Aqui contamos tudo. Como somos governo, não temos ação em bolsa, né? Na Bolsa de Valores, não temos por que esconder nada, tá? Contamos tudo. Phishing que foi clicado, qualquer coisa errada é reportada. Eu tenho a minha equipe desenvolver alguns softwares robôs que ficam andando na rede para, quando pega algo da firewall ou alguma coisa aconteceu, reporta diretamente ao centro lá em Brasília. 1% desse, 3.800.000, são tentativas de evasão. Essas são aquelas que nos preocupam. Na verdade, o que me preocupa não é isso, é o que eu não vejo. Né? O que eu vi, está bem, mas o que eu não vejo, 80% dos ataques vêm da mesma região do mundo. Duas. Penso que não preciso falar quais são, todos nós sabemos. Isso nos dá 2.000 tentativas por hora em todas as 320 redes de invasão. No último final de semana, o Ministério da Defesa e o Comando da Aeronáutica foram invadidos, foram pichados, não foi bem invadido, foram pichados. E a prensa criticou muito porque se levou 6 ou 8 horas para retirar a pichação. O que a prensa não sabia é que estavam esperando que eles fossem outra vez e conseguimos nos prender quem foram as pessoas que estavam. Essa talvez seja a grande diferença de um centro de resposta de governo de um não governo. O poder de polícia, o poder de fazer essa investigação com um pouco mais de calma e de informações. Sim, essa é a minha capacidade. Eu tenho 3 laboratórios de análise de malware. Um comigo, 2 em universidades que são contratadas. Tenho uma equipe bastante preparada e eu tenho capacidade de analisar 200 novos malware por mês. E aqui, sendo também bastante transparente. Por que faço isso? Não só para responder ao ataque. Nós somos governo. E de alguma forma, deixe-me usar uma expressão um pouco leve. Precisamos nos preocupar também com a defesa ofensiva. Né? Em algum momento, precisamos estar preparados porque não se trata só de segurança da informação. Aqui por trás, minha equipe só tem servidores públicos de Estado. Eu não tenho quadro para concurso, nada. Só tem militares, oficiais de inteligência, advogados da União e Polícia Federal, Polícia de Estados. São todos convidados. Ninguém trabalha aqui nesse grupo porque quer. Todos são convidados e são... isso, às vezes, pode parecer não, dá um pouco de custo, porque todos são treinados, às vezes não são bem preparados, mas isso me dá a segurança de que com aquelas pessoas eu conto. Esses são os objetivos do Small. Desculpe, eu só não traduzi. Posso? Roubo de informações bancárias. Daquele 1% de governo, só estou falando daqueles 2.000, né, daquelas tentativas por hora. 70% roubo de informações bancárias, tentativa de roubo de informações bancárias e identidade.
Por exemplo, autoridades do Palácio têm sua identidade fraudada por e-mails, por fax, por tentativas de construir chats e coisa que vale, Twitter, alguma coisa como umas 10 a 15 vezes por semana. E vai piorar. Na eleição agora vai piorar bastante. O roubo de informações personais. É um número de incidentes muito grande. Algo que preocupa. Nós temos uma base de dados consolidada de todos os criminosos do Brasil, que é chamada InfoSeg. 10% dessa tentativa de invasão é sobre essa base. E outros 5%, que apesar de ser o menor número, é o que mais incomoda, porque nos parece, não se pode provar, que são ações de governo ou de organizações bastante bem preparadas para esse tipo de coisa. Por favor. Todos os dados que divulgamos sempre um ano que passou, para não haver nenhuma relação com nada que ocorra. Bom, quais são problemas e oportunidades que eu tenho para trabalhar mais? Falta de estándares na cultura de segurança, falta de coordenação. Eu não vou ler, eu vou deixar essa apresentação, estou preocupado com o tempo, certo? Falta de legislação apropriada, até hoje não temos uma legislação de crime cibernético, mas temos, se alguém tiver curiosidade de abrir a página, temos cerca de 5 laudas só de legislações que citam algo como crimes informáticos. Não tem nenhuma consolidada, mas tem em toda. O que depende, então, do juiz conhecer bastante para aplicar. Por favor. Outra coisa que tem nos preocupado bastante. O Estado não possui elemento necessário para garantir a segurança do seu espaço cibernético. E aqui, eu queria fazer um raciocínio que me permite um pequeno marketing, é minha tese de pessoal de trabalho acadêmico. O espaço cibernético, para mim, tem reguladores que chamam de alguma coisa como não lugar, algo que não existe. Mas, na verdade, ele existe, de fato. Ele tem as 3 coisas que formam o Estado. O Estado, que é, ele tem população, que é sociedade de informação, tem território, podemos não reconhecer os contornos, mas sabe espaço, existe e vivemos nele. E tem a capacidade de se gerir. O governo, todos eles, podem criar leis para administrar esse espaço cibernético. Então, esse espaço cibernético, esse espaço que aparentemente é um não lugar, na verdade, pode ser administrado como um Estado virtual. Faz parte do Estado real. Na América Latina, em relação às fronteiras cibernéticas, pode parecer algo esdrúxulo falar de território, quando o espaço cibernético não é fronteira. A ONU, há cerca de um mês, estava tratando ainda das fronteiras marítimas. Na América Latina, temos 16 conflitos de fronteiras terrestres. E o espaço aéreo, ninguém sabe onde começa, onde acaba. Então, não ter fronteira definida é o mesmo na vida real. Não é por isso que não vamos usar o espaço cibernético como uma extensão do Estado real. Precisamos regulá-lo, porque é por aí que estamos sendo atacados. Por favor. Então, falta a estratégia de segurança cibernética que nós estamos construindo. Passa, por favor. Só um exemplo. Em 8 de outubro do ano que passou, fizemos uma reunião com esses ministros presentes, o ministro da Justiça, Desenvolvimento da Indústria e Comércio, da Defesa, Gabinete de Segurança Institucional, e propomos um modelo de segurança cibernética para o Brasil, com 2 dimensões. A dimensão de defesa cibernética, guerra, e segurança cibernética. Para ficar um pouco claro, mais claro, apesar de eu não gostar dessa simplificação, porque não é verdade, as ameaças externas, ameaças sempre externas, estariam na dimensão defesa, as vulnerabilidades na dimensão segurança. Clica, uma vez. Se o Gabinete de Segurança Institucional fosse mobilizado para a segurança cibernética, teria 1, 2, 3, 4, 5 órgãos que seriam involucrados.
só gabinete. Na dimensão defesa e segurança, só desses, lembra, são 39, desses 3, 5, 7, 11 ministérios, clica por favor. É impossível alguma lógica administrativa em governo. Precisamos sentar com todos esses, é um pouco mais difícil. Então partimos para uma definição, uma portaria de governo, com autorização do presidente, como quem vai elaborar a estratégia de segurança cibernética. Por favor. Com 2 princípios. Reduzir a vulnerabilidade do ciberespaço brasileiro, que impidam, não sei se está certo, ou dificultam os ataques cibernéticos, e, em caso de ataque, garantizar uma rápida recuperação das informações. Esse é o princípio que vamos trabalhar com a estratégia de segurança cibernética. Por favor. Esse é aquele trabalho acadêmico que eu falei, que está na portaria. Estou muito feliz que faço parte agora da estrutura jurídica do país. É a arte de garantizar a existência e a continuidade da sociedade de informação de uma nação, protegendo em seu espaço seus ativos de informação e suas infraestruturas críticas. Eu defino aqui, por favor. Ativo de informação é todo. São as pessoas, são os equipos, os locais onde estão os equipamentos, os documentos. Eu não consigo pensar em segurança cibernética se eu largo um equipamento de fax ao lado da secretária sem proteção, numa área crítica. Não consigo entender uma foto de um ministro, se não me engano, da Inglaterra, né? Um documento secreto sendo fotografado pelo jornal. Não consigo entender. Isso é falta de cultura. E infraestrutura crítica são aquelas instalações, serviços, produtos, sistemas que, em caso de interrupção de solução, teria graves consequências para o Brasil e como um todo. Essas são as 2 definições que estão contidas naquela definição de segurança cibernética. O que vamos fazer para construir isso? Conhecer o grau de vulnerabilidade do país em relação ao sistema de infraestrutura críticas, aprender o sistema. Lembra, infraestrutura crítica já trabalhamos há 4 anos. Delegar tarefas de gestão e construir marco jurídico, de novo, capacitação e desenvolver então um modelo criativo de medidas de segurança. Eu acho que nesse assunto não se pode ser passivo, é preciso, uma vez atacado, reagir. Por favor. Num outro modelo, só para fixar, como pensamos? Defesa, última instância, estamos falando em guerra eletrônica, segurança cibernética, e aqui nós temos laboratórios, centros de resposta a acidente de rede, gestão de risco, gestão de contínuo de negócio. Numa camada anterior, as compras de governo têm que ser compras pensadas, não se pode comprar simplesmente pelo preço, principalmente se estamos falando de sistemas de segurança. Não se pode comprar por um sistema de segurança a coisa mais barata. Se não se compra um BlackBerry e o e-mail do BlackBerry está em Montreal, né? O servidor de e-mail do Sexta-Bom, o servidor está em Montreal. Quer dizer, nada contra o canadense, mas por que isso? Por que facilitar? E aqui na comunidade prática, aqui criamos uma coisa chamada RENASCIC. É uma rede nacional de pesquisadores. Todos os pesquisadores brasileiros que queiram aderir, que estejam no Brasil ou no exterior, estão convidados, involucrados, a participar. E já tem cerca de 200 que trocam informações e nós estamos, a partir desse grupo, tivemos a primeira decisão, criar uma regulação de criptografia de país. Que grau de criptografia cada órgão de governo deverá ter, tanto para computadora como para celular, para telefonia, todo. Software, todo o que for usado terá um nível que será regulado e o local de depósito da cifra é o CEPESC, que me apoia lá na escrita. Por favor. Essa é só para uma outra visão, que também não está traduzida, mas coloco a defesa cibernética aqui. Aqui eu tenho recursos, soluções, expertise e eu levanto daqui de governo problemas, desafios, requisitos e a comunidade me responde com recursos, soluções e expertise. Por favor. Esses são os amigos que elegemos para combater.
Aqui, até pouco tempo, cerca de um mês e meio, em nenhuma literatura se pensava do ataque de Estado contra indivíduos. Até o caso do Twitter, né? Que uma pessoa de Geórgia foi tirada do ar, aparentemente por um Estado. Passa, por favor. O modelo que vamos trabalhar é esse. Não importa quem seja o autor, que tipo de ação ele pode fazer, propriamente dito, é da legislação do Brasil. Os crimes impróprios são os que existem na vida real, por exemplo, difamação, tá? É um crime cibernético que ocorre no computador, mas também existe na vida real. O crime próprio, que acontece com o computador, roubo de dados, de banco de dados, e, propriamente dito, é um crime que... Aqui não... Cadê Gastão? Mostra os dedos. Obrigado. Os crimes contra a infraestrutura crítica de informação. É o crime contra a destruição de computadores. São os crimes impróprios. E os alvos são pessoas, corporações e infraestruturas. Terminando, eu acho... sim. Também não traduzi, desculpa. Pode passar, são 3. São os grupos que estão em andamento. Um grupo de segurança da infraestrutura crítica, ligada diretamente ao Conselho de Defesa Nacional. Por que o Conselho? Nós estamos há um ano de termo de governo e se pretende que essas ações sejam perenes, continuem no tempo. Então se fez no órgão de Estado. O órgão de Estado que é preciso mudar a Constituição, cambiar a Constituição para mudá-la, por isso se fez desse âmbito. O grupo de trabalho de criptografia e o grupo técnico de segurança cibernética, que é no âmbito da CREDEI, que o presidente, se alguém tiver a curiosidade de ler essa portaria, começa com ordem expressa do excelentíssimo senhor presidente da República. Então foi uma ordem direta do gabinete do presidente para se começar esse estudo. Por favor. O que é para nós outros, depois disso juro, só tem assuntos, então fica tranquilo. O que é para nós a segurança da informação? Recursos humanos, sistemas de informações e comunicações, áreas, instalações e materiais. E aqui vou usar o exemplo de onde larguei minha valise aérea. Na borda de ataque do avião MX de Brasília, aquilo é material e aquilo é um segredo industrial. Aquilo precisa de proteção. Então, esse tipo de coisa também se protege dentro da segurança da informação. E o que fazemos? Normas, formação dos servidores, acordos, tratamento de incidentes, análise de risco, controle de negócio. Não fazemos, não executamos isso. Criamos normas para que isso seja executado. E aqui, 2 coisas que estão só no nosso inteira responsabilidade: proteção da infraestrutura crítica e estratégia de segurança cibernética. E a parte mais incômoda do meu trabalho, determinação da responsabilidade por violação da segurança, que faz parte também. Então, não temos o poder de polícia, mas temos a capacidade de articular a polícia para ir atrás de problemas. E por isso que o lema do departamento, por favor, é o slogan do departamento. Senhores, muito obrigado. Vamos a hacer entrega de un certificado al señor Rafael Mandarino, a modo de agradecimiento por su participación en esta jornada de seguridad informática 2009.